Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato perfil e hoje excepcionalmente em estúdio. Normalmente formato perfil eu gravo em externa, mas hoje eu estou no estúdio do Operação de Risco, que é um campeão de audiência aqui da Rede TV. Eu vou contar para vocês um pouquinho a história do apresentador do programa, Jorge Lordello, ex-jogador de basquete, ex-delegado de polícia, especialista em segurança pública e privada, autor de livros publicados em quase 30 países. Lordello, uma honra, um prazer conversar mais uma vez com você. Boa noite. Boa noite, Lacombe. Obrigado pelo convite. Eu sou fã do seu programa, adoro esse formato perfil e hoje muito honrado em participar. Vamos lá, eu começo sempre do iniciozinho, né? Então, você foi delegado de polícia por 20 anos. Sim. E desde pequeno, assim, naquelas brincadeiras de polícia e ladrão, você queria ser o polícia, você sonhava em ser um policial? Sim, então tudo começou, na realidade, com 8, 9, 10 anos. Eu tinha dois hobbies. Um era jogar basquete, pois eu tenho 1,97 de altura. No vídeo as pessoas não percebem que eu sou tão alto. Eu botei a cadeira, eu não sou baixo, eu tenho quase 1,90, mas Sim. perto do Lordello eu fico baixinho. Sim. Então botei a cadeira mais alta. E o outro hobby que eu tinha, Lacombe, eram os seriados americanos daquela época, os seriados policiais. E eu era vidrado e assistia a todos, principalmente o Columbo, que era um investigador particular que esclarecia crimes. Então, por causa dos seriados americanos, eu ganhei uma vontade inicialmente de fazer direito e depois prestar concurso para delegado de polícia, onde eu passei na época com 22 anos. E como é que foi esse início de carreira na polícia, né? Você entrou já direto como delegado, fez prova para delegado, já começou como delegado. E que região que você trabalhou, qual era o tipo de crime mais comum, era uma especializada? Então vamos lá, eu me formei na PUC com 22 anos, já passou logo o primeiro concurso, passei no primeiro concurso e fui enviado para trabalhar na periferia de São Paulo, na cidade de Suzano, um local onde a criminalidade realmente ela é mais pesada, geralmente, que a própria capital, onde eu trabalhei por muitos anos e ali eu fui desenvolvendo aquilo que eu assistia nos seriados, que era a figura do delegado de polícia em, com a sua habilidade da sua equipe, esclarecer crimes. Porque, na realidade, o plantão da Polícia Civil, ela recebe toda a sorte de crimes. E cabe aos policiais civis esclarecerem crimes, coisa que não é fácil. Depende de um detalhe, depende de uma prova, depende de uma perícia e, principalmente, da astúcia do policial em dar esse nó no marginal, poder identificá-lo, pedir a prisão e colocar na cadeia. E você era um delegado do tipo que gostava de estar na rua? Sim, foi algo que aconteceu naturalmente, apesar de trabalhar no plantão, nós saíamos, quando o plantão acalmava, eu tinha uma equipe, nós saíamos armados, fazer ronda na cidade, coisa que o delegado de plantão dificilmente faz. O policiamento ostensivo normalmente, é um papel da polícia militar, né? A polícia civil é mais investigativa. Sim, sim, mas quando o plantão estava calmo, principalmente à noite e madrugada, eu resolvia fazer rondas. E nós prendemos em flagrante muita gente. Então foi um período da minha vida muito interessante, tanto na parte investigativa, como nessa parte da correria, da perseguição que trata a operação de risco. Pois é, seu caminho foi bem interessante. Mas, então, das histórias de policial, né, de delegado de polícia, troca de tiro, uma situação de maior risco, que histórias você guarda e pode contar pra gente? Olha, são histórias tensas, tem algumas histórias que eu nunca contei para minha família, porque a família do policial sofre muito. Tem algum policial na sua família? Você foi Não, o primeiro? não, primeiro só tem um juiz. Porque é normal, né? Você ter, como os médicos, pai médico, filho médico, neto médico, policial também tem muito isso. Sim, eu não fui influenciado por familiares, porque ninguém tinha, só tínhamos um juiz, depois virou desembargador, que era meu tio, mas na verdade foi algo que surgiu dentro de mim e realmente eu me percebi muito vocacionado. E por ser vocacionado, Lacombe, eu procurava o problema. Então eu não ficava estático somente no plantão. Nós íamos atrás, patrulhando pelas ruas, a gente tinha informações da onde poderia ter crimes. Em algumas situações dessa, com tiroteio, cheguei a levar um tiro na perna, tive que enfrentar situações de fuga em presídio, pois a delegacia de Suzano tinha uma cadeia atrás com 250 presos. Nossa. Então diversas vezes teve fuga de preso, tentativa de fuga de preso, e você tem que tomar frente, tomar as decisões nesses momentos. Vou perguntar, se você não quiser, não responde. Você chegou a matar alguém? Não cheguei, teve algumas trocas de tiro. Nessas trocas de tiro a gente conseguiu, em alguns casos, prender criminosos, em outros casos o criminoso fugiu, porque na verdade, Lacombe, o policial quando ele faz o disparo,
ele tem que fazer esse disparo imaginando que ele não pode acertar ninguém ao seu redor. Então, muitas vezes, você poderia atingir o ladrão, mas você sabe que um erro, você pode atingir uma pessoa que está atrás dele. E aí, a melhor opção é deixar ele correr, continuar a perseguir, tentar verificar um local onde não haja risco para terceiros, mas muitas vezes o ladrão acaba fugindo. Lordelo, e o tal excludente de ilicitude? Quer dizer, hoje, acho que sempre foi assim, o policial ele não pode sair atirando. Sim. Né? Então, por exemplo, operação numa favela no Rio, né? Ele não pode atirar a esmo, obviamente, nenhum policial tem esse objetivo. Mas o bandido, de certa forma, ele é protegido pela lei. Né? Então, quase que os policiais reclamam muito disso, tal do excludente de ilicitude. Então, você precisa ser agredido para responder a uma agressão. Até que ponto isso coloca em risco a vida de um policial? Olha, é o princípio da legítima defesa do Brasil. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de comparar com o direito americano, o direito penal americano. O direito penal americano permite que o policial atire num bandido em fuga, mesmo que esse bandido não esteja atirando contra ele. Nos Estados Unidos, um bandido procurado pela justiça, se ele não atender a ordem de parada pelo policial, ele pode atirar contra esse marginal, pois esse marginal está fugindo e colocando em risco a sociedade. No Brasil, não. Em tese, no Brasil, o policial tem que esperar ele ser agredido para ele poder dar uma contra-resposta chamada de legítima defesa. E isso é muito complicado, porque nós estamos lidando com questões de segundos. Ou seja, em segundo, esse policial pode morrer. E, infelizmente, no Brasil, nós temos taxas altíssimas de policiais que morrem em confrontos com bandidos. E são mortes que normalmente não comovem, né, a grande imprensa, a velha imprensa. São mortes que não comovem as pessoas de um modo geral. Porque há no Brasil, a gente vai falar muito sobre isso aqui, a tal bandidolatria, né? Os bandidos são vítimas da sociedade, né? Então, agora mesmo, há pouco tempo, morreu uma policial, por acaso negra, né? E nada se falou. Enquanto que a morte do Moise, o congolês, no Rio, né, que foi interpretada como um ato de racismo, de xenofobia, nada mais era do que... ele foi morto por outros negros ou pardos. Por que as pessoas têm a tendência a ignorar ou não dar importância à morte de um policial em serviço, principalmente, e se comoverem tanto com a morte de bandidos? Não estou falando que o Moise seja, era um caso completamente diferente. Ele foi cobrar uma dívida e selvagens, né, pessoas sem nenhum coração, acabaram o espancando. Mas a morte de um policial raramente vira notícia e raramente comove. Olha, é uma coisa impressionante, porque o policial, ele representa o Estado. Ele representa a legislação, ele tem que fazer cumprir aquela legislação. Mas, eu vou te dar um exemplo, eu tenho no celular grupos de policiais do Brasil inteiro que nos assessoram aqui no programa Operação de Risco. E o mais curioso, eu recebo diariamente casos no Brasil inteiro de policiais que foram mortos ou policiais que foram baleados e ficaram tetraplégicos, paraplégicos, ou policiais que sofreram um acidente de trânsito gravíssimo perseguindo um ladrão. E eu não vejo depois a repercussão na imprensa. Isso é errado. Agora, quando um policial comete um erro, é óbvio, o policial cometeu um erro, ele vai ser punido. Isso ganha um volume na imprensa muito desproporcional quando o policial se torna vítima. Se você verificar as associações de todas as polícias e verificar as entidades de policiais que foram aposentados por deficiência, essas pessoas não são tratadas como herói. Recentemente, no meu Instagram, eu postei uma homenagem a um policial em Nova York que foi morto na atuação policial. Eu fiquei impressionado com a comoção da sociedade, com o evento do funeral desse policial. É algo que eu me arrepiei de ver. E, na realidade, no Brasil, você verifica que é a família do policial que vai sofrer, que vai estar no velório, que são os amigos daquele policial que choram na hora de enterrar o ente querido. Mas na imprensa, a gente não verifica essa mesma em pé de igualdade quando o criminoso eventualmente morre numa invasão no Rio de Janeiro. E houve críticas, não só da imprensa, mas de pessoas, formadores de opinião, a essa homenagem que foi feita. Mas como é que pode parar a polícia de uma cidade para prestar homenagem a um policial? Você chegou a ver isso? Eu vi. As pessoas têm que entender que de todas as profissões públicas, a profissão que mais coloca o funcionário público em risco é a profissão do policial. Por isso que o policial se aposenta mais cedo. Um outro detalhe que você sabe, vou passar para o nosso público, o número de suicídio da polícia é muito grande no Brasil.
o número de policiais com problemas emocionais, psiquiátricos, é muito grande. Por quê? Porque é uma profissão extremamente tensa. Antigamente, o criminoso no Brasil não tinha AR-15, o criminoso não tinha bomba, o criminoso era um criminoso que ele disputava meio que em pé de igualdade com a polícia com 38. E hoje nós verificamos o policial em patrulhamento, onde ele pode receber um tiro de longa distância atirado por um fuzil. No Rio de Janeiro, isso é noticiado em diversas situações. Então, a gente tem que entender que nós temos que valorizar mais o policial. E o programa Operação de Risco tem uma das finalidades, Lacombe, é essa. É mostrar para a população todo o profissionalismo da polícia brasileira e a dificuldade que é você capturar e prender um bandido. Vamos falar da Operação de Risco, então. O programa começou em 2010, mas não com você na apresentação. Nós entramos apresentando em 2014. 4 anos depois. E tem uma história muito engraçada que eu vou te contar, que ninguém sabe. O meu diretor, Eduardo Oliveira, quero mandar um abraço para ele me contou, porque eu recebi um telefonema dele. Nessa época, eu frequentava muito Sônia Abrão, onde nós fizemos mais de 10 anos na Sônia Abrão, todos os casos de repercussão. E na troca de apresentadores Operação de Risco, o Eduardo chamou algumas pessoas para fazerem teste, um piloto, para o programa, mas ninguém foi aprovado. E ele estava aqui na produção da Operação de Risco e falou, pô, preciso de um apresentador. E a televisão ligada quando ele vê o programa da Sônia. Quando ele me viu sentado na bancada da Sônia, ele falou, puxa, eu esqueci do Lordelo, vou ligar para ele, consegui meu telefone, vim aqui, fiz um teste, fui aprovado, e desde 2014 até agora apresentando a Operação de Risco. E como é que é feita a produção? Porque aí vamos entrar em outra polêmica, né? A história da câmera, os policiais com câmera no uniforme, a câmera acompanhando a operação policial, é uma discussão polêmica. Há policiais que acham que isso inibe a ação policial. Não que isso inibisse, digamos... É difícil de explicar, mas tem policial que não gosta. Diz que de alguma forma ele se sente retraído. Né? Não vou dizer que ele saia, nenhum policial sai para matar. Sim. Nenhum policial sai, hoje eu vou botar minha farda e vou sair e vou matar alguém. Mas qual é a sua opinião sobre a câmera acompanhando a operação policial, a captação de áudio? Quer dizer, há momentos em que isso atrapalha realmente, não pode ser o tempo inteiro. Eu quero fazer a comparação com as body cams aqui da Polícia de São Paulo e agora em vários estados do Brasil, com a Operação de Risco, que já tem a body cam desde 2010. Porque no Operação de Risco, nós tratamos inicialmente com a Secretaria de Segurança Pública em todo o Brasil, é tudo autorizado, quando nós mandamos uma equipe que vai acompanhar o trabalho de um policial civil, policial militar, policial federal, guarda municipal e assim por diante. Ok. E uma das câmeras colocadas é uma GoPro que vai no corpo do policial. Colocamos câmeras nas viaturas policiais, colocamos câmeras em alguns armamentos. Não sei se você já viu, às vezes o policial está lá numa favela e nós temos uma câmera que está na calibre 12 daquele policial. E também o nosso cinegrafista que faz todo esse acompanhamento. Agora, um detalhe importante que pouca gente sabe. Nós apresentamos o caso ali em tempo real, não tem corte, é o trabalho policial nu e cru, mostrando como plano funciona. Sequência. Plano sequência. Só que nós mostramos todo o trabalho policial. Mas você sabe, Lacombe, que muitos desses bandidos presos que nós acompanhamos, chega no fórum e mente. Fala que o policial agrediu, fala que o flagrante foi forjado. E esses policiais que estavam com a gente fazem o quê? Solicitam como prova o material exibido pela Rede TV. Então, o nosso material aqui, em diversas situações, são enviados à Justiça como prova que aquele policial agiu de acordo com a lei. Então, nessa visão, a body cam auxilia muito o policial correto, pois, infelizmente, isso o povo brasileiro tem que saber. No direito brasileiro, Lacombe, o Código Penal brasileiro permite que o criminoso minta. É um direito de defesa do bandido brasileiro em mentir. Nos Estados Unidos, não. Se você mentir para um policial, você comete um outro crime de 5 anos de cadeia. Então, aqui no Brasil, é muito comum o policial agir corretamente. O marginal é levado ao interrogatório ou audiência de custódia. Primeira coisa que ele fala, fui agredido, fui torturado, intrujaram droga em mim. E o policial vai falar que não. Só que com a operação de risco, quando isso ocorre, nós transferimos, enviamos as imagens ao Poder Judiciário e isso faz prova que o ladrão está mentindo. Mas, infelizmente, Lacombe, o ladrão não responde pela mentira.
Agora, uma câmera e a captação de áudio o tempo inteiro, por exemplo, nem numa operação, você está ali com seus companheiros de trabalho, os policiais, como eu converso com meus colegas de trabalho, você está falando de intimidade, de coisas da sua vida, e nesse momento atrapalha. Quer dizer, o ideal é que você possa ativar e desativar essa captação. Não estou falando do programa especificamente, mas essa câmera que vai ao corpo agora do policial, é um incômodo às vezes, né? Você está num carro, uma viatura de polícia, num carro de polícia, conversando com seus colegas de trabalho, pode ser coisa íntima, pode ser coisa pessoal, um assunto pessoal. Aí, nesse momento, eu acho que o policial deveria ter a opção de desligar, ou não. Então, Lacombe, na realidade, a Polícia Militar aqui de São Paulo tem muita habilidade, muita estrutura, foi buscar o quê? Todo esse aparato, não só de equipamento, mas também de normas e comportamentos em polícias do mundo inteiro. Antes de se comprar esse equipamento, foi feito um estudo muito grande. E com base nesse estudo de outros países que já usam há muitos anos a Bodycam, que foi instituído não só um super equipamento, que realmente está de parabéns à PM, por esse equipamento arrojado e um equipamento que grava automaticamente, você pode ter essa captação rapidamente como prova. E um outro detalhe seriam as normas e procedimentos, que foi, na realidade, um rascunho feito por essa pesquisa a nível mundial. Agora, tudo que é novo tem crítica e tem o lado positivo. Nós temos que esperar um pouco mais, até para que possa ter uma regulamentação que fique bom para todo mundo. Em relação ainda a esse trabalho de captação de imagem, você falou dos armamentos, a câmera posicionada no armamento. A gente lembra, você lembrou já, os bandidos do Rio usam fuzis, armas Sim. pesadas, né? E o governo de São Paulo, há pouco tempo, comprou 3.100 armas de choque. Qual é a utilidade de uma arma de choque? 3.100 armas de choque contra um fuzil podem o quê? Vamos lá. A arma de choque, Lacombe, é considerado o armamento não letal. Tem dois armamentos não letais que eu acho importantes. Um é o taser, que é a arma de choque, e o outro é o spray pimenta. E vou te dizer o porquê. As pessoas imaginam, Lacombe, que a polícia só trata com ladrão, traficante, e não. Mais da metade das ocorrências policiais tratadas pela polícia está envolvidas brigas de família, brigas de vizinho, pessoas embriagadas, pessoas drogadas que estão provocando algum tipo de tumulto. E o policial, ele tem que muitas vezes acalmar aquela pessoa ou deter aquela pessoa que está ameaçando alguém. E a pergunta é, como que se fazia isso antes do armamento não letal? O policial, Lacombe, tinha que usar da força bruta. Tinha que juntar 3, 4 policiais e agarrar uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu tive um caso na delegacia de Suzano, onde um rapaz detido teve um surto psicótico dentro da delegacia. Naquela época não se tinha armamento não letal. O rapaz com surto psicótico, ele ganha uma força que é estrondosa. 5, 6 policiais tentando agarrar aquela pessoa que estava querendo quebrar o plantão policial. Nós demoramos muito para deter essa pessoa e praticamente todo mundo se machucou, inclusive eu. Então, se nós estivéssemos naquela época, só 25, 30 anos atrás, uma arma taser, eu teria imobilizado aquela pessoa e algemado. Ou o spray pimenta, que faça com que a pessoa não consiga manter o olho aberto e você consegue agarrar e algemar. Então, a arma taser e o spray pimenta, eles funcionam muito bem para ações policiais que não são ligadas a bandidos armados, mas sim nessa ocorrência do dia a dia que a polícia sofre muito para atender. Nordelo, em termos, então, de equipamentos e treinamento, olhando mais para São Paulo, que é o mundo que a gente conhece mais, mas olhando para o Brasil inteiro, você diria que as polícias brasileiras são bem equipadas, são bem treinadas? Olha, eu posso falar para o São Paulo, né? São Paulo tem excelência em equipamento e treinamento. Isso comparado às melhores polícias do mundo. Mas, como nós da Operação de Risco, a gente grava em vários estados, tem me impressionado em diversos estados os policiais muito bem equipados também. E isso é um bom sinal. Agora, o destaque do estado de São Paulo maior é o sistema penitenciário. Aí não se compara com nenhum sistema brasileiro, em nenhum estado. O sistema penitenciário de São Paulo, ele é gigantesco, são presídios novos, são presídios que não param de ser construídos, porque a capacidade da polícia paulista de prender é realmente muito grande. Então, quando você lida com o sistema penitenciário e faz uma comparação, é água para o vinho.
Só que os equipamentos de São Paulo, nós recebemos aqui o pessoal do COI, o pessoal do Garra DOP de São Paulo, o pessoal da Rota, trazendo os equipamentos aqui, última geração. Então, São Paulo realmente larga na frente em relação a equipamentos. Sobre criminalidade, o que a gente tem no Brasil? Você não acha que a gente tem um ciclo que não se encerra, que é esse criminalidade, impunidade, mais criminalidade? Em relação aos presídios, por exemplo, tem gente que diz, tem que desencarcerar porque as nossas penitenciárias, as nossas cadeias não conseguem ressocializar ninguém, mas não há um caráter punitivo. Então, que ciclo é esse que a gente vive? Olha, esse ciclo ele é terrível e sempre existiu. Só que piorou por quê? Quando eu atuava como delegado de polícia em plantão, nós não tínhamos no Brasil facções criminosas. Então era uma realidade, Lacombe, completamente diferente. O que nós observamos nos últimos 25 anos é que começaram a surgir facções criminosas, primeiro no Rio de Janeiro, depois São Paulo e se espalhou pelo Brasil. E eu quero te trazer um dado que eu não sei se você conhece, Lacombe, que é o seguinte: o governo federal já relacionou no Brasil 83 facções criminosas institucionalizadas, de pequeno, médio e grande porte. Então isso nós não tínhamos outrora. Só que agora nós temos um crime organizado voltado para o tráfico de drogas. E por quê? Porque o Brasil, infelizmente, possui uma gama de usuários de drogas, uma das maiores do mundo. Só para você ter uma noção, 20% das drogas consumidas no mundo são consumidas no Brasil. Então esse mercado ele é enorme, o volume de cocaína, maconha vendida no Brasil é astronômico, gera muito dinheiro. Para você ter uma noção, quando nós fazemos prisão na operação de risco, é normal o policial perguntar. Ali, todo mundo fica sabendo, quanto você vendeu hoje? O cara fala, vende R$ 1.500. Um garoto numa boca de fumo na periferia. Imagina, em todo o Brasil, onde a venda ela é muito forte. Então, mudou a cara da criminalidade. Só não mudou a impunidade. E a impunidade o que é? Prende, solta, prende, solta, prende, solta. Na operação de risco, nós perguntamos ao criminoso, você tem passagem pela polícia? E é muito comum um garoto de 16 anos contar uma ficha criminal chamada na gíria de capivara. Sabem os artigos Sabe todos. tudo. Um garoto de 20 anos, ele tem 4, 5 passagens pela polícia. Isso não poderia acontecer. Nos Estados Unidos, você rapidamente, no crime leve e no mediano, você já vai preso. Que é o quê? É o Estado colocando na sua cabeça o seguinte, não erra que nós vamos te punir. Seja o que for. Eu conheço um brasileiro que eu conheço. Tolerância zero. Vou te dar um exemplo interessante. Eu peguei um táxi uma vez em São Paulo e esse taxista me reconheceu, começou a bater papo e ele falou para mim, Lordelo, eu morei em Nova York 9 anos. Falei, que bacana. Falei, como é que foi? Ele falou, olha, na primeira semana eu fui preso. Falei, mas por quê? Você é bandido? Ele falou, não. Eu fui lá, fui trabalhar numa boate, ganhava pouco. E quando eu fui pegar o metrô em Nova York, eu descobri que a roleta não travava. Em que eu podia fazer um jeitinho brasileiro para economizar o dinheiro do ticket. E ele falou que ele passou o primeiro dia, passou o segundo, ele falou, aqui em Nova York eu não pago mais metrô. No quarto dia, quando ele passa, 2 policiais à paisana agarraram ele, algemaram, levaram para a delegacia, no mesmo dia levaram para o Fórum Criminal de Nova York. E ali, ele já admitiu a culpa, porque ele foi alertado, se você mentir, 5 anos de cadeia. Ele admite a culpa e pergunta, qual vai ser a minha pena? E o juiz falou, 3 dias de prisão. Então, imediatamente ele já foi para a cadeia, ficou 3 dias e voltou para as ruas, não foi deportado. E ele me disse no táxi, Lordelo, a partir daquele dia, eu descobri que nos Estados Unidos eu não podia aprontar. E eu fiquei mais 8 anos trabalhando, juntando dinheiro, voltei para o Brasil, comprei uma casa para mim, comprei uma casa para os meus pais e agora estou trabalhando como taxista. Então lá, eles fazem o quê? Eles criam a prevenção. A pessoa sabe nos Estados Unidos, se você bater numa mulher, você vai preso. Se você brigar com alguém na rua, você vai preso. Se você desacatar um policial, você vai preso. E no Brasil, desacato policial não dá nem prisão em flagrante. Se você depredar um patrimônio público ou privado, você vai preso Então esse também. é o problema. A impunidade gera porque nós não punimos o crime médio e o crime pequeno. E aí a pessoa se entusiasma em cometer um crime mais grave. E aí tem todo o nosso Código Penal, nosso Código de Execução Penal, nossas leis penais, que acabam beneficiando os bandidos. Falamos um pouquinho da audiência de custódia, quer dizer, a audiência de custódia
que tem que ser realizada até 24 horas depois da prisão, né, ela serve para proteger o bandido e para punir, de certa forma, o policial. É isso que acontece. Imagina o seguinte, para quem não sabe, a audiência de custódia, o juiz não pergunta sobre o crime cometido. Olha que interessante. Ele não pergunta, ele só pergunta o seguinte: você foi agredido? Você teve violência psicológica? Sofreu algum abuso? Mas o ladrão, ele está preso, algemado, querendo sair. Ele sabe que se ele mentir, ele não responde pelo crime de perjúrio que é nos Estados Unidos. Ele pega e ele começa a inventar. Não, me agrediram, me deram choque, me deram pancada. E aí o juiz, quando ouve isso, já expede uma requisição, um ofício, para ser apurado nas corregedorias da polícia. Então, aquele policial que está trabalhando à noite, trabalhando na chuva, ralando, tem que contratar um advogado para se defender de uma mentira de um bandido. Isso é completamente absurdo. Outro detalhe que ninguém fala é o custo para o Estado brasileiro, o custo para a polícia. Você tem que parar um policial, parar uma viatura e levar o bandido para o fórum. Ali você tem uma demora, fazer a audiência e trazer de volta. Esse policial poderia estar investigando, esse policial poderia estar fazendo um policiamento preventivo. Então, tudo isso nós não concordamos, nós teremos que ter um processo muito mais ágil, mas principalmente acabar com a progressão de regime de pena. Isso não dá. A progressão, porque o bandido hoje, quando ele entra, ele é condenado, ele já pega na cadeia uma maquininha e ele fala, bom, eu tenho uma pena de 3 anos e 4 meses, eu preciso puxar aqui 1 ano e pouquinho e já vou embora. Aí se eu leio um livro, eu abato, se eu trabalho um dia, eu abato. Bom, pegamos o caso do Moise de novo, congolês, mais uma vez. 2 dos assassinos dele tinham várias passagens pela polícia. Se a gente tivesse uma lei mais rígida, eles não estariam na rua. É isso. Sim. Agora, você lembrou bem, o que tem a ver a leitura de um livro com o desconto da pena? O que tem a ver um curso que você faz na cadeia com desconto na pena? Isso lugar nenhum do mundo tem. Então, esse tipo de benefício só favorece aquele que errou. Agora, a pergunta que fica, e a vítima? E a vítima que teve o seu carro roubado e o bandido não conta onde escondeu? E a vítima que teve a sua casa assaltada, o bandido foi preso, ele não devolve os seus bens e não te ressarce. Então, nós entendemos que isso é injusto e que precisa ser corrigido. E se o bandido está lá preso, está na cadeia, em penitenciária, e ele tem uma carteira de trabalho, a família dele vai receber ali, é um pouco mais que o salário mínimo, é acima do salário mínimo, se não me engano, um benefício. As vítimas não recebem. O policial que está na rua se arriscando diariamente não tem, né, nenhum tipo de benefício além do seu salário, que nem sempre é satisfatório, né, Eduardo? Então, há uma desproporção entre direitos para criminosos e suspeitos, entre direitos para as vítimas e direito para o policial. O que eu quero dizer é uma coisa interessante, Lacombe, pouca gente sabe. Um bandido está na cadeia e ele passou mal. Ele tem que ser socorrido pelo presídio. E ele é levado para um hospital público. Você sabia, Lacombe, que esse bandido ele passa na frente de todo mundo na fila? Ele passa na frente. Você, cidadão, quando você vai no hospital público, você vê aquela fila, você já sabe que você vai ter que sentar e esperar. O bandido não, ele já chega passado na frente. Então, isso que a sociedade não aguenta mais, precisa ser corrigido e colocar na balança direitos iguais para todo mundo. Tá? E hoje a gente não verifica isso. Nós temos no Congresso Nacional uma subcomissão, na Câmara dos Deputados, uma subcomissão de assuntos penais, né, que tenta mudar um pouquinho tudo isso. E tem a presidência, essa subcomissão do nosso amigo, o deputado Capitão Derrite. Gravou aqui com a gente na Operação Derrite. Pois é, isso que eu ia falar. Então, nós temos o Derrite, deputado Derrite, o delegado Palumbo, nós temos vários policiais, né, que hoje estão na política, perceberam que ali na rua, no dia a dia de um policial, estava difícil e resolveram enveredar pela carreira política. Você acha que virão soluções políticas do nosso Congresso Nacional, mudanças de leis, execução penal, Código Penal? Olha, Lacombe, a gente tem que falar dos últimos 30 anos que eu tenho acompanhado. Nos últimos 30 anos, eu não vi nenhuma mudança estrutural. Essa que é a questão. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma pesquisa sobre os grandes conglomerados do mundo da iniciativa privada.
E eu descobri uma coisa interessante quando eu fiz um curso sobre empreendedorismo. Eles falaram o seguinte: nós temos numa empresa estratégia e tática. Estratégia é quando você olha o negócio por cima. Então você olha todo o plano de ação para você ganhar dinheiro como empresa. E o que é tática? Tática é o ponto a ponto que você tem que fazer no dia a dia. E eu transferi isso, num dos meus livros, para a polícia. Nós teríamos que ter uma estratégia que é olhar por cima, e a tática são essas pequenas mudanças. Então o que a gente vê no Congresso? A gente vê alguns policiais com a maior boa vontade, mas mexendo em táticas. Nós precisamos subir isso e mexer em estratégias. Mudar o quê? Mudar o dorso de todo o processo investigativo e o processo criminal que é feito pelo juiz do Ministério Público. Por quê? Porque nós encontramos um emaranhado de problemas e recursos. Então nós teríamos que fazer uma mudança brusca, e eu entendo que nós deveríamos copiar ou se assemelhar ao direito americano, que é tudo rápido, Lacombe. O direito americano é papum, delegacia, fórum e acordo. Se não tem acordo, gera processo. Por isso que lá o número de processos são bem menores que o daqui. Aqui você pega um roubo de um celular, que custa às vezes R$400, gera um processo interminável que chega ao Supremo, que você gastou centenas e milhares de reais. Então, enquanto a gente não mudar a estrutura e ficar mudando só tática, eu verifico que a gente não vai avançar. Bom, eu posso dar um caso pessoal, né? Eu tive meu apartamento aqui em São Paulo invadido, eu consegui capturar os 2 bandidos. Isso foi em abril de 2021. Eu lembro. Eu vou prestar depoimento na vara criminal sobre essa invasão em setembro de 2022. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 1 ano e meio depois. O réu estava solto ou estava preso? Ele foi solto na audiência de custódia, o maior de idade. E só foi preso por um outro motivo, que eu não sei qual foi, e eu descobri que ele estava preso porque recebi a intimação para depor no caso, e estava lá a informação de que ele é réu, que ele está cumprindo pena em uma penitenciária. Quer dizer, não sei exatamente o que aconteceu, mas não foi preso por conta do furto qualificado contra mim, contra o meu apartamento. Então, é um processo realmente muito demorado, muito lento, né? As coisas demoram a acontecer. Lacombe, entenda uma coisa. Direito americano é feito acordo. O réu, ele é levado ao juiz, juntamente com o promotor e defesa. E naquela audiência, o advogado já conversa com ele. Olha, você tem o direito de permanecer calado e falar a verdade. Se você mentir, você responde por mais um crime. Aí o réu fala, não, tá bom. Se eu confessar o crime, o que acontece comigo? Você vai ter a pena diminuída e nós vamos aqui fazer um acordo com o Ministério Público para sua pena ser de 3, 4 anos. Ele concordando, o Ministério Público concordando, o juiz vem e bate o martelo. Não precisa de perícia, não precisa tirar a testemunha da casa dele para o fórum, não precisa de vítima. E lá, a justiça também obriga a ressarcir a vítima. Então é tudo rápido, Lacombe. É resolvido em audiências, como nós temos no Brasil, na área civil, audiências de acordos. E nós não temos isso no Brasil. Nós temos um processo longo, um inquérito policial cheio de peças e armadilhas que as defesas acabam utilizando. Então, volto a repetir, se nós não mudarmos a estrutura, tanto do inquérito policial como do processo criminal, nós caímos nessa mesmice que aconteceu contigo. O seu caso foi gravíssimo, eu me recordo que a gente conversou, você está entrando na sua casa, tem bandido dentro da sua casa. Você teve que entrar em luta corporal e o rapaz foi solto em 24 horas. Isso não dá para encarar. Blondelo, então, sobre a operação policial em si, o trabalho policial, há muita discussão ainda sobre, vamos tornar a polícia uma só, juntar a polícia civil, polícia militar, tem que ser só um trabalho de inteligência, mas espera aí, o trabalho de inteligência não culmina numa operação policial. Quanto é de investigação, quanto é de policiamento ostensivo, quanto é um mix de tudo isso? Sua opinião sobre a integração, transformar a polícia numa só? Bom, volto a repetir, nós temos que tomar como base, Lacombe, polícias do mundo inteiro. Então, nós não encontramos no mundo, são poucos e raros casos que você tem 2 polícias estaduais trabalhando, né? Aqui no Brasil, nós temos agora a Polícia Municipal, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, mas nós temos outras polícias, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, Polícia Científica. Bom, e aí nós vamos para os Estados Unidos, aonde você tem, na maioria dos casos, uma única polícia,
aonde a preocupação é um determinado setor dessa mesma polícia fazer a investigação e o outro setor fazer o patrulhamento. E aí, o grande lance qual é? Tanto no patrulhamento como na investigação, quando há essa detenção ou determinação de autoria, ele já é levado ao juiz. E aí se faz o acordo. Então, veja, se a gente conseguisse fazer essa integração entre as polícias e tornar um processo penal rápido e com esse tipo de acordo entre Ministério Público e a Defesa, eu te garanto que nós diminuiríamos as varas criminais, nós não precisaríamos ter tanta vara, diminuiríamos a saída toda hora para o fórum e voltar, porque isso é um custo enorme para o Estado, e aquela vítima que quer uma pronta resposta do Estado teria imediatamente, como no seu caso. O seu caso nos Estados Unidos teria sido resolvido em 48 horas, e você ainda está esperando uma decisão. E há realmente, o Helenda, isso, há uma rixa normalmente, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil? Elas têm realmente dificuldade de trabalhar ali de um modo mais integrado? Não vejo, porque as polícias, elas trabalham diariamente e o contato maior é o plantão policial. Agora, de 1000 ocorrências bem atendidas, tem uma hora que tem um problema de um policial que apresentou uma ocorrência, que o delegado que entende que é um artigo, que é o outro, pode ter um problema. Mas, no geral, as polícias se dão muito bem e também as guardas municipais, que hoje fazem um trabalho muito interessante. Na Operação Disso, a gente acompanha algumas guardas que fazem um trabalho excepcional, ajudando as polícias, tirando o criminoso da rua e colocando na cadeia. Se é por pouco tempo ou não, não interessa, mas fizeram o trabalho. Há guardas municipais que não usam armas, né? Arma de fogo. Você é a favor que a Guarda Municipal tenha arma de fogo? Olha, eu acho uma pena um prefeito que tem uma guarda municipal entenda que o guarda não possa ter arma de fogo. Isso é um absurdo. Tanto é verdade, Lacombe, que a iniciativa privada, a segurança privada brasileira, onde você tem a segurança privada armada e desarmada, se nós somarmos hoje a segurança privada no Brasil, ela é maior que todas as polícias reunidas. E nós observamos hoje a segurança privada armada realizando um excelente trabalho em condomínios, em empresas, em indústrias. Então, polícia, eu digo o seguinte, Lacombe, quando você entra na polícia, você ganha 3 coisas. Primeiro é uma carteira funcional, que você precisa se identificar para as pessoas. O distintivo. O distintivo. Segundo, você ganha um par de algemas. Terceiro, você ganha, não é que ganha, é uma carga, né? Chama na polícia de carga, né? Você vai ter que devolver quando se aposentar. Você ganha uma arma de fogo. Ou seja, um instrumento do policial, basicamente é uma arma e um par de algemas. Um instrumento do juiz, antigamente a gente falava é a caneta, mas o policial é a arma. O instrumento do enfermeiro é a injeção. Mas por que no Brasil o policial, quando usa a arma dele, ele é criticado, Lacombe? Se ele ganha, o primeiro instrumento é uma arma de fogo. Então, em caso de legítima defesa, ele tem que utilizar. E por que ele é tão maltratado pela imprensa que critica quando ele utiliza aquilo que o próprio Estado lhe deu, que é uma arma de fogo? Então, eu entendo que polícia, óbvio, tem que estar muito bem armada e guardas municipais, é óbvio, tem que estar armada. E sobre posse e porte de armas, você é favorável ou você é contrário? Olha, esse tema é muito interessante, eu sou pesquisador sobre esse tema, e eu vejo o seguinte, você comprar uma arma e ter em casa, eu entendo que já está mais que resolvido. Qualquer cidadão brasileiro que tenha bons antecedentes, você tem que fazer o curso, o teste psicológico, você vai comprar e ter a arma em casa. Então, isso hoje quem tem condição financeira pode ter. A discussão que ainda não vinga é o porte de arma. E o porte de arma eu entendo que muitas pessoas têm realmente condição. Vou te dar um exemplo. Eu falei aqui dos vigilantes armados. Então a gente pega vigilante de carro forte, trabalha armado o dia inteiro. O vigilante de indústria, trabalha armado o dia inteiro. O vigilante de executivos, trabalha armado o dia inteiro. Lacombe, na hora de ir embora, ele não pode andar armado. Ele não pode, ele tem que deixar a arma no local de trabalho. O vigilante bancário que a gente vê todo dia, ele chega desarmado e vai embora desarmado. Então, essas pessoas que têm curso na Polícia Federal, bons antecedentes, sabem lidar com arma, por que essas pessoas não podem ter porte de arma? Elas contribuiriam muito com a segurança pública, porque eles são do ramo. E nós entendemos também que parte da sociedade habilitada e que tenha um motivo também, que ele possa dizer, não, eu preciso andar armado. Eu entendo que
essas pessoas deveriam ter o porte de arma. Aí até por uma questão de, bom, está na Constituição, a legítima defesa. Sim. Como é que você se defende de alguém que está armado se Sim. você não está armado? Passa por aí, né? Não tenha dúvida. Agora, eu quero aqui aproveitar que nós tivemos recentemente o jogo do Palmeiras, aonde um policial penal fez uma grande burrada. Então aí é um policial que não sabe utilizar a sua arma de uma maneira correta. Então ele foi lá no Parque Antártica, num ambiente que você tem bebida, num ambiente de tensão, ele foi lá para se divertir, foi armado. Se envolve numa confusão, dá um tiro, é preso em flagrante, vai responder agora por homicídio. Então, esse tipo de gente, o próprio policial ou aquele que tem o porte, quando ele erra, assim como é nos Estados Unidos, ele também tem que ser punido rigorosamente. Lordelo, deixei para essa parte final uma conversa mais sobre segurança privada, de certa forma, né? Não segurança pública, falamos tanto de segurança pública já. Você tem o seguinte pensamento: você acha que as pessoas podem, de alguma forma, atuarem de maneira a evitar sofrerem algum tipo de violência, um assalto, um furto? Antes de entrar em detalhes, de que maneira geral você desenvolve esse seu pensamento? Olha, eu percebi em plantão policial que as pessoas eram vítimas em muitas situações, pois elas se colocaram na situação favorável ao criminoso. E aí eu comecei a estudar a cultura brasileira e eu descobri que o brasileiro é reativo. Ele reage a um problema, ou seja, ele espera a porteira ser arrombada para trocar a fechadura. Olha que interessante, um país como o nosso, onde os índices criminais são dos maiores do mundo, o brasileiro, em média, ele tem uma postura de desatenção. Você vai no Japão, onde as pessoas são, que não tem crime, as pessoas tomam conta dos seus objetos. Você vai na Europa, as pessoas têm uma preocupação com a sua casa, mas não tem invasão à casa. É cultura. Então, a cultura dos países tropicais é uma cultura meio que não se atenta com a segurança. E eu tenho tentado mudar isso desde quando eu lancei meu primeiro livro em 1998, mostrando que se nós formos proativos, ser proativo é quando você toma uma atitude antes que aconteça o pior. Então, exemplo, eu vou sair com o meu carro, eu me preparo antes de casa para não ser assaltado. Eu vou sair de casa carregando meu celular, eu tenho que esconder meu celular. Eu vou ao banco, eu tenho que criar uma situação onde eu vou minimizar esse problema. E algumas pessoas não pensam assim. Elas são tão distraídas, o criminoso consegue enxergar o que eles chamam de oportunidade e acabam atacando vítimas escolhidas a esmo. Lacombe, um criminoso, quando ele sai da sua localidade, ele anda pelas ruas procurando o que ele chama de vítima ideal. A oportunidade. Ele não tem uma vítima pré-determinada. Então ele fala, eu quero roubar um carro, eu quero roubar um celular. Mas qual celular? Eu fui recentemente na Avenida Paulista, escondi o meu celular. Quando eu vou, às vezes eu pego o metrô e eu faço o quê? Eu coloco camisa para fora da calça e escondo o celular e deixo no vibrador. Eu não mostro meu celular. E eu vi na Avenida Paulista, São Paulo, muita gente. Não, e agora com essa mania de pedir carro por aplicativo? Sim. Você fica ali exposto, esperando, com o celular à mão. Olha, eu fui na Paulista, fui de táxi nesse dia. Táxi não, fui de carro por aplicativo. E quando eu fui voltar de uma reunião que eu fui aonde? Entrei numa lanchonete, pedi o carro, gravei a placa, fiquei olhando. Quando apitou que chegou, escondi meu celular e fui pegar o carro por aplicativo. Então, há quase 30 anos eu tenho ensinado as pessoas a se prevenirem para não serem assaltadas e entrarem para a estatística policial. Mas a pessoa precisa de sacar um dinheiro, né? Ela vai a um caixa eletrônico, vai entrar numa agência ou numa loja de conveniências e vai lá. Como é que ela deve agir? Ela deve fazer o quê? Ela deve olhar em volta, perceber quem é que está naquele ambiente, quem é que está do lado de fora, se ela está sendo observada, se ela está sendo seguida. Como é que ela age? Tal da saidinha de banco, por exemplo. Olha, eu me recordo muito na época do talão de cheque, hoje praticamente ninguém mais usa. Sabe o que eu fazia? Os problemas são outros, né? Outros. Mas sabe o que eu fazia, Lacombe? Para ter esse dinheiro, eu fazia o quê? Eu ia no posto de gasolina, onde eu era conhecido, e eu trocava o cheque. Então eu gastava na época, R$100 de gasolina. Falei, você não pode me dar mais 150? E eu dava um cheque de 250. Então naquela época eu já imaginava como é que eu posso minimizar a minha ida no banco. Agora, quando a gente fala de banco, a gente fala que tem muita gente dentro do banco que está se fingindo de cliente e quer esse dinheiro. Então, todo cuidado é pouco. Agora, hoje nós temos uma série de ferramentas que faz com que a pessoa não corra esse risco desnecessário. Agora, quando eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu descobri um banco, fiz amizade com o gerente, eu saco um dinheiro fora do caixa.
trago um dinheiro mais para casa e fico municiando a minha carteira. Então, cada um, com a sua condição social e com o bairro onde você mora, se você começar a raciocinar como é que você pode gerenciar o dinheiro no banco, eu posso te garantir que a pessoa vai encontrar um caminho onde ela corra menos risco. Não existe segurança 100%, mas eu posso diminuir quase a zero esse risco. Mas então as pessoas que gostam, por exemplo, de usar um cordão, um relógio mais bonito, as pessoas recomendam o quê? Que elas não usem? Não usem. Não em situação, não sei que elas estejam no próprio carro, ou com um carro com vidro escuro, ou um carro blindado, ou talvez ela possa, ou indo para um local em que haja um estacionamento, mas se ela vai ter que andar na calçada, se ela vai ter que se deslocar no meio de pessoas, no meio de muita gente, é melhor que não use. Olha, aqui em São Paulo, nós tivemos uma moda, anos atrás, de gente que gostava de relógios mais caros. E aí nós tivemos a gangue dos Rolex. E também nós tínhamos os Rolex falsificados, que muita gente comprava. E eu observo que hoje, pouca gente já usa um relógio mais bonito. Eu vejo pouca gente em São Paulo, em outras capitais, utilizando ouro, mulheres usando correntinha e anel. E isso já há uma consciência maior, porque as pessoas querem qualquer tipo de coisa para poder vender. Agora, o grande problema hoje, Lacombe, está aqui. Esse é o objeto de desejo, o aparelho mais roubado em todo o Brasil. E que por causa do Pix ressurgiu o sequestro relâmpago, que a gente não tinha mais notícia. Agora, o grande problema, eles querem o seu celular para entrar no seu aplicativo de banco e através do Pix transferir tudo que você tem na sua conta. E como é que se combate então esse aumento de casos de sequestro relâmpago para uso aí do Pix para fazer transferência? Bom, vamos lá. A gente criou algumas estratégias e cada um escolhe o que é melhor para você. Se você perguntar para mim, Lordelo, você tem aplicativo de banco aqui? Não tenho. Eu não tenho. Eu tenho um celular em casa com o aplicativo dos meus bancos. Quando eu preciso fazer Pix, eu faço da minha casa com segurança ou do Internet Bank. Eu não tenho aqui. Mas se por acaso você pegar um táxi, por exemplo, que você queira, o cara não tem um cartão na hora, a máquina deu defeito, você não tem como fazer um Pix naquele momento? Não tenho. Eu vou ter que pagar com dinheiro ou com um cartão que eu carrego na carteira. Eu vejo, às vezes eu vou na padaria, eu vejo uma senhora, um homem abrindo a carteira, o cara tem 4, 5, 6 cartões de crédito de banco. Lacombe, para quê? Eu tenho um cartão na carteira. Onde eu vou fazer pagamentos pequenos, como você falou. Eu não preciso carregar todos os meus cartões. E quando a gente fala em cartão de crédito e cartão de banco, eu tenho uma dica muito legal, Lacombe. O cartão, quando você vira o cartão, não tem aquele código de segurança? Uhum. São 3 números. Se você bobear uma loja, o cara pega um celular, Lacombe, ele fotografa, ele tira a foto frente e verso, né? Ou memoriza. Então a indicação é que você coloque um adesivo e se você não usa o código de segurança para comprar pela internet ou por telefone, pega uma faquinha, risca e você também diminui em relação a isso. Agora, para você que me assiste, programa do Lacombe, e você gosta de utilizar aplicativo do banco, tudo bem. Qual que é a orientação do Lordelo? Que você tenha o aplicativo de banco, mas esconda dentro do seu celular. Você não sabe fazer? Pergunta para o seu filho. Seu filho não sabe fazer? Vai nessa loja perto da sua casa que conserta celular, que eles vão te esconder. Por quê? Teve um vereador em São Paulo, não sei se você acompanhou lá, como ele estava dirigindo o carro dele e com o celular no painel. O ladrão bateu no vidro, quebrou e arrancou o celular. O celular estava fechado. Ele conseguiu localizar o aplicativo, desbloquear e transferiu mais de 100 mil reais. Agora, se o seu aplicativo estiver bem escondido, você já vai causar uma demora para eles aí encontrarem e com isso você vai ligar para o banco e travar o seu aplicativo. Então, alguma estratégia que a gente colocou, você pode utilizar para minimizar esse risco. E a sua dica sobre cartão de crédito vale também para documentos. Eu me lembro que uma vez a gente se encontrou aqui na TV, e eu não sei por que a gente entrou nesse papo, eu tenho cidadania alemã também, e eu falei, não, eu tenho cidadania, e tirei a minha identidade alemã. Sim. Porque eu sou chato. E você falou, mas Lacombe, você fica andando com isso, para que você está andando com isso? Sim. Então, você recomenda o quê? Que use só um RG, só uma carteira de motorista, nada além disso? Essa informação é muito legal. CPF, por exemplo, quem tem CPF. Quem é habilitado só anda com a CNH. Se você não é habilitado, um RG. E na minha pesquisa, as pessoas muito honestas, é gozado lá, como ela anda com RG, com CPF, com habilitação, carteira de reservista, e tem gente que anda com a certidão de nascimento dos filhos. Título de eleitor. Título de eleitor. Você perde tudo. O estelionatário pega isso, acaba com a sua vida. Ele acaba com a sua vida. Então, ande com um documento apenas, porque é problemático. Agora,
O Brasil inteiro permite que você tenha a sua CNH ou RG aqui dentro. Eletrônica. Então, tudo isso é feito também para facilitar, mas, infelizmente, você que está com a sua carteira, tira documento, tira os cartões, para você correr menos risco. Nordelo, em relação à segurança da nossa casa, você mora em casa, você mora em apartamento, num condomínio, a gente está sempre sujeito num condomínio, como eu acabei sendo vítima por conta disso, de uma falha humana. Né? Autorizaram a entrada de dois jovens absurdo, né? bem vestidos, e o rapaz na cabine blindada distraiu-se e acabou liberando a entrada, foi investigado, não tinha nada a ver com o furto, com a invasão, mas a gente está sempre sujeito à falha humana. Então, a segurança predial ali, a sua casa, o condomínio, o que você tem de dica mais básica? Sim, condomínios residenciais. É muito importante você ter hoje os equipamentos de leitura biométrica. Você tem o dedo, como você tem a leitura facial. Então você tira... Foi colocado no meu condomínio. Você tem que tirar a responsabilidade do porteiro na memória dele, porque o porteiro se equivoca. Hoje, o que você tem que fazer? Você mora em prédio? Coloca lá uma biometria digital ou facial. Então o porteiro, a pessoa se aproximou, ela não colocou o dedo, ela não entra. Não adianta ela contar a história, que ela tem que estar cadastrada. Então, no seu caso, que eu me recordo, não tinha essa identificação eletrônica. Agora tem. Então o porteiro falha. Com a biometria, o porteiro não tem como falhar. Porque se eu não coloquei a minha identificação, eu vou ter que dizer, ó, sou amigo do Lacombe, eu quero autorização para entrar. Sem autorização, eu não vou entrar. Agora, para quem mora em casa, eu indico que você faça um investimento, que hoje é pequeno, principalmente no alarme residencial. O alarme residencial, ele vai proteger a sua porta e também as janelas da sua casa. Então, se alguém penetrar nessa área mais comum e se aproximar de uma porta, principalmente à noite, esse alarme vai disparar. Então, você fazer um investimento num alarme residencial, eu entendo que é muito importante. E na hora de entrar e sair da garagem, eu me lembro que você fez uma reportagem sobre isso, pegou um carro bom, um carrão, embicou em portarias de condomínios bons, e só pela presença de um carro melhor, muitos abriram a garagem. E a pessoa que mora numa casa cujo portão não é eletrônico, ela tem que sair do carro, arrastar aquele portão, entrar com o carro, ela fica vulnerável muito tempo. Olha, quem mora em prédio, hoje isso facilitou, porque a pessoa tem que ter ou um controle remoto digital ou sem parar para condomínio. Aí, o porteiro, você tira a responsabilidade do porteiro e passa para o eletrônico. Agora, quem mora em casa... Agora, é interessante que o vigia de segurança do condomínio, de alguma forma, também visualize se você não está rendido dentro do seu próprio carro. Sim, aí você pode ter uma câmera na clausura de veículo. Então, o primeiro portão, quem abre é você, com a sua identificação eletrônica. Você entra na clausura, aí você pode ter uma câmera com o intercomunicador, ele abaixa aquele... E ele dá uma olhada. E ele dá uma olhada, tudo bem. Agora, quem mora em casa, o que ele não pode fazer, Lacombe, é ele ir andando para abrir a porta da casa dele com a chave na mão. A pessoa já vai andando, dando essa bandeira que vai entrar em casa. Então, a chave ela sempre tem que estar escondida. Se você for entrar na sua casa e alguém estiver passando... Você segue reto. Continue reto, espera ela passar e você volta. E para sair, a mesma coisa. E de carro ele também não vai ter muito jeito, né? Mas tem que olhar. Tem que estar sempre atento. E outro detalhe, quem mora em casa, a melhor dica. Não sei se você reparou, policial quando estaciona a viatura é sempre de ré. Já reparou isso, Lacombe? Para escapar. Não, policial sempre de ré. Nunca de frente. E você que mora em casa tem que fazer isso, estacionar sempre de ré. Porque de ré eu estou vendo o que está acontecendo na rua. Se eu ver alguém correndo, Lacombe, eu acelero e vou embora. E na hora de sair é mais fácil, que eu abro o portão e vou embora. Entrar de frente e sair depois de ré é sempre um problema que você perde ângulo de visão. Nordelo, para a gente encerrar, vou voltar à Operação de Risco, que é um grande sucesso. Sim, é uma audiência inacreditável. Como é que você enxerga o espectador do Operação de Risco? Quem é essa pessoa? De que maneira ela acompanha as histórias que vocês contam? Olha, é impressionante. O nosso telespectador, ele é como se fosse um telespectador de seriado de TV. Ele vem para assistir um seriado. E por que ele gosta tanto do programa? Primeiro que o programa é o único programa da TV brasileira que coloca o telespectador dentro da ação policial. Ele está vendo como se ele estivesse do lado do polícia. E tem um negócio que eu aprendi na psicologia. Nós temos dentro de nós tanto a parte amorosa como a parte raivosa. E essa parte raivosa é para você se defender. Só que no dia a dia a gente não usa essa parte nossa agressiva. Só que no programa, quando nós mostramos o ladrão sendo preso,
o telespectador em casa começa a gritar e falar, mereceu, cadeia nele. E esse descarregar essa tensão faz bem emocionalmente. Então, olha que interessante. A ação ela é curiosa, mas também é uma descarga de adrenalina. Tanto é que toda novela tem polícia, todo filme de sucesso tem polícia, tem morte, tem perseguição. Então, nós conseguimos juntar todos esses ingredientes num verdadeiro filme. E cada episódio, uma emoção, e nós mostramos desde um álcool em gel falsificado, que nós mostramos com o delegado Palumbo, como nós mostramos já tiroteio, onde o nosso telespectador, ele sentiu na pele o que sente um policial. Então, o brasileiro, ele não é adepto da bandidolatria. Ele é pró-polícia, pró-forças de segurança. Ah, não tenha dúvida. E isso eu posso te garantir pelo seguinte. Entrando no YouTube do Operação de Risco, onde nós temos um programa com 60 milhões de visualizações, você vai ver os comentários. Todo mundo falando bem. E uma coisa que pouca gente sabe, Lacombe, muita gente hoje é policial por causa da Operação de Risco. E como eu me inspirei no Detetive Columbo, dos Estados Unidos, muitos jovens e garotos escrevem lá, eu adoro o programa e agora eu quero ser policial civil, policial militar, guarda municipal. Então o programa também tem esse fato de mostrar uma profissão e o jovem se identifica e vai prestar concurso. Nós já atendemos no programa, olha que interessante, um policial que participou da Operação de Risco, que era fã do programa, entrou para a Polícia Militar por causa da Operação de Risco. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Obrigado. Marcelo, muitíssimo obrigado. Obrigado a Parabéns você pelo sucesso. por vir na nossa casa, sou seu fã, adoro o seu programa. Idem. E participar do perfil para a gente foi uma grande emoção. Muito obrigado.